Catarina Teixeira, conservadora restauradora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa desde 2010. O museu conta atualmente com um acervo bastante considerável e diversificado, com mais de 3 milhões de objetos em cerca de 90 coleções e mais de 30 reservas, que se encontram dispersas por 3 núcleos principais de património edificado e natural que estão sob a tutela e a gestão do museu. Este acervo bastante diversificado encontra-se em coleções de História da Ciência e da Medicina, mas também numa panóplia bastante diversificada de coleções de História Natural, onde acrescem igualmente coleções de desenhos, livro antigo, arquivos históricos e bibliotecas. Pela sua dimensão, representa desafios diários à equipa de conservação e restauro, sendo que pela dimensão e pela variedade de materiais, a conservação preventiva acaba por ser a tarefa mais predominante do nosso dia-a-dia aqui no museu. A equipa de conservação e restauro é composta atualmente por 3 técnicas superiores de conservação e restauro, cuja a sua formação e experiência de base derivam dos bens etnográficos, documentos gráficos e fotografia. No último ano, o museu tem feito um investimento para instalar o seu primeiro laboratório de conservação e restauro, muito com a ajuda também da própria Universidade de Lisboa, mas também do PRISC, uma infraestrutura dedicada à valorização do património científico a nível nacional, que é coordenada atualmente também pelo MUNAC. O museu tem-se destacado também nos últimos anos pela sensibilização para a preservação do património científico e, sobretudo, em 2 eixos, sendo o primeiro destinado a todas as instituições que, não sendo museu, contactam-nos com frequência para apoio nas práticas básicas de preservação das suas próprias coleções científicas, mas também num segundo eixo que é fundamental para a missão do nosso museu, que tem a ver com a formação de jovens conservadores, restauradores, que recebemos cada vez com mais frequência e que são oriundos dos principais cursos superiores de conservação e restauro a nível nacional, que nos procuram para realizar os seus estágios de licenciatura e de mestrado, mas também já começamos a ser muito procurados por estágios que vêm através do programa Erasmus, essencialmente países como Espanha e Itália. O trabalho que vamos ver hoje aqui dentro da Reserva Visitável de Química espelha exatamente este trabalho minucioso e sistemático que está a ser desenvolvido por uma das nossas estagiárias Erasmus, que integra todo o trabalho de verificação do estado de conservação e de melhoria do acondicionamento dos objetos, que é um trabalho diário da nossa rotina de conservação no museu. Esta exposição é ilustrar viagens de ilustração científica em Portugal, e nesta exposição o que os comissários pretenderam mostrar foi o percurso da ilustração científica, desde os seus antecedentes, com a arte rupestre, até à fase mais recente, com inclusivamente as impressoras 3D. Obviamente, a conservação e restauro engloba todas as fases, desde a concepção da exposição até à montagem das peças e, atualmente, após praticamente um ano desde a sua inauguração, continuamos a fase de manutenção da exposição. Um dos primeiros desafios que nós tivemos tem a ver com a sensibilidade da maior parte destas peças. Estamos a falar de ilustração científica, maioritariamente colorida à mão, então o nível de iluminação nesta sala teve que ser muito controlado. Todas as vitrinas têm proteção anti-UV. Uma das questões que foi levantada foi a necessidade de ter iluminação dimável para, sobretudo, respeitar estas questões, e também em tecnologia LED para evitarmos a influência da radiação ultravioleta. Já na fase posterior de montagem, um dos grandes desafios que nós tivemos é que a maior parte das superfícies são na diagonal. Portanto, todas as peças tiveram que ser levantadas, elevadas, e teve que ser feito um suporte adicional. São poucos os casos em que simplesmente colocámos as peças no local. Temos também o caso de gavetas cujo objetivo inicial era serem abertas de forma a mostrar os percursos que foram feitos em várias das missões. Outros desafios é que temos algumas peças, sobretudo no caso dos exemplares naturalizados, que se encontram fora das vitrinas. Portanto, nesses casos, além de termos tido o cuidado de não haver o acesso das pessoas às peças, também temos que ter uma inspeção e uma monitorização e uma higienização muito mais frequente das peças. Depois temos também alguns desafios que se prendem com a fixação dos grandes exemplares, dado que nós temos um edifício que é extremamente antigo e que temos que preservar ao máximo todas as estruturas originais. Não foram feitas perfurações adicionais
mais no teto, todas as perfurações que existiam foram as que foram utilizadas. E depois também é interessante vermos que também na fixação dos exemplares naturalizados, a experiência que tínhamos em exposições anteriores, por exemplo, a exposição que temos, a Spécie também com as coleções de História Natural, foi uma primeira tentativa e uma primeira experiência para a montagem, e aqui conseguimos pegar nessa experiência. Temos os casos das aves em charuto, cuja fixação é feita com base de uma linha de algodão. Portanto, muito do trabalho, e foi individual, peça a peça, foi no sistema de termos um bom sistema de fixação, e ainda agora numa inspeção de monitorização, detetei que uma das peças tem que ser revista, que tem que se voltar a colocar. As coleções do museu são sobretudo de dois tipos. Temos um grande núcleo do próprio museu, que conta um pouco a história deste edifício, da Escola Politécnica, mas também temos doações das diferentes faculdades da Universidade de Lisboa. E depois temos também um grande núcleo de fotografia do Instituto de Investigação Científica Tropical, que durante 130 anos fez missões científicas nas ex-colónias portuguesas. Portanto, os tipos de fotografia são muito distintos, percorrem quase toda a história da fotografia do século XX, e temos casos de conservação muito complexos. Focamos-nos na conservação preventiva, nos reacondicionamentos, no controle ambiental, de forma a fazer uma ação mais global a estas coleções. Temos um exemplo, as angiografias do Serviço Cardiovascular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. São as primeiras angiografias feitas em Portugal, que eram feitas em películas de acetato de celulose e algumas em nitrato de celulose ainda, que são plásticos muito instáveis quimicamente, e, portanto, criam estas bolhas e estes canais, libertam ácido acético e esta deterioração, que é intrínseca do próprio plástico, é potenciada com os valores de umidade relativa e temperatura elevados. Portanto, neste caso, é um caso onde nós baixamos radicalmente a temperatura, congelamos estas angiografias e, antes disso, fazemos um acondicionamento apropriado, porque as embalagens originais não são adequadas. Estas fotografias, neste caso, são negativos em vidro, que neste caso até são diapositivos, portanto são imagens positivas em vidro, que chegaram aos nossos dias, algumas delas partidas. Se bem que aqui há alguma intervenção, porque nós tentamos selar os vidros com uma fita reversível, de forma a poder voltar a utilizar o vidro e voltar a imprimir a fotografia caso seja necessário. Temos aqui um caso específico, também interessante, que é um caso onde faltava um fragmento e nós reconstituímos o fragmento em cartão. Muitas destas imagens não chegam aos dias de hoje embaladas individualmente, e é por essa razão que muitas vezes chegam partidas, porque o acondicionamento não é adequado. E, portanto, o que fazemos, para além deste acondicionamento à medida, fazer um segundo nível de proteção, que são as caixas, que depois irão para a reserva. As películas em rolo 35 mm, que o manterem-se neste estado em latas durante décadas e décadas ajuda a perpetuar este encurvamento e, portanto, nós retiramos-las das embalagens originais, mas tentamos colocá-las em embalagens na horizontal, mas continuamos a associar a embalagem original, que é importantíssima porque contém imensa informação que nos pode ser útil para identificar este tipo de fotografia.